Eu sou Evandro Oliveira e sou ator. Não é preciso luz forte. Uma luzinha basta pra gente viver na estranheza. Basta que seja uma luzinha fiel. Aguçei meus ouvidos das diferentes horas do dia e da noite. Nunca ouvi nada estranho nem incomum. Só os sons pacíficos dos homens à vontade, levantando-se, deitando-se, preparando comida, indo e vindo, chorando e rindo. Ou nada, completamente nada. Eu comecei a fazer teatro como a maioria dos atores começam, que é fazendo teatro em comunidades, em igrejas, escolas. E depois foi que eu comecei a fazer teatro, no palco, isso por volta de 1994, quando eu participei do primeiro FENARTE, com um espetáculo, era um sketch chamado Pingo Quente de Vela Acesa. Quando eu comecei a fazer teatro, a minha família não queria que eu fizesse teatro. E assim, eu tinha que arranjar um pretexto para sair de casa para eu ir ensaiar. E aí eu dizia que ia estudar para um trabalho, para uma prova, e na verdade eu saía para ensaiar. Eu só levava o conhecimento da minha família quando o espetáculo já estava em cartaz. E aí é que eu convidava eles. E aí eu fui adquirindo crédito, né, dentro da minha família, que eu fazia o teatro com responsabilidade, eu não queria aquilo como uma brincadeira. E aí depois eu fui fazer cursos, procurei estudar bastante, que eu vi que era o melhor caminho, né? Eu queria ser ator pelo meu trabalho, eu sempre quis fazer um bom trabalho, então eu fiz vários cursos. Fiz cursos para teatro, fiz cursos de interpretação para cinema e fiz um que me levou a ter um registro profissional, o DRT, que foi no Espaço Cultural, que foi um curso bem completo, tinha uma duração de 1 ano, eram quase todos os dias durante a semana, e a gente tinha aula de dança, aula de circo, aula de interpretação, expressão corporal, expressão vocal, era bem completo. No final a gente tinha uma montagem de um espetáculo, que foi o Édipo Rei, eu fazia o personagem Creonte, é uma tragédia grega, então foi um trabalho muito bonito. O DRT me abriu portas que, se eu não tivesse o meu registro profissional, não teria feito outros trabalhos que eu considero importantes na minha carreira. A Aurora da Minha Vida foi um trabalho muito bonito, era um musical, eu acho que foi muito importante. A gente percorreu várias cidades da Paraíba, onde a gente chegava era casa lotada. Fiz 2 versões do Saltimbanco. Apanhar a bola lá, e a patata, sempre equilíbrio, sempre exercício eu sou. Paixão de Cristo, que é um trabalho muito bonito, que eu sempre tenho um prazer de fazer, porque é um trabalho que envolve a fé das pessoas. No período da minha vida eu resolvi ir ao Rio de Janeiro, fiz 2 trabalhos no Rio de Janeiro, fiz Jesus de Nazaré e fiz um infantil, que era o meu Papai Noel. Isso tudo no Museu do Catete, tinha o patrocínio do Museu do Catete. Quando eu estava ensaiando uma peça, Quem Tem Medo do Lobo Mau, eu não sabia o que estava acontecendo e eu cheguei para ensaiar e tinha uma movimentação na frente do teatro. E quando eu entrei no teatro, eu me surpreendi porque tinha um caixão no palco. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo ali, e foi quando eu saí do teatro e perguntei, mas o que houve? A gente não vai ensaiar? O grande teatrólogo Edinaldo do Egito, ele tinha falecido naquele dia, eu não tinha sido informado da morte dele, e o velório estava sendo no teatro que leva o nome dele, o Teatro Edinaldo do Egito. Assim, foi um momento que ficou muito marcante, assim. Teve um momento engraçado na minha carreira, que foi assim, a gente foi fazer um espetáculo no interior da Paraíba. E quando a gente chegou lá,
houve um mal-entendido e o teatro não estava disponível para a gente. E resolveram montar esse espetáculo no pátio de uma escola. E aí, para nossa surpresa, foi o que eles fizeram de palco. Eles pegaram tijolos, colocaram assim, de um lado e de outro tijolos, e pegaram várias tábuas e colocaram as tábuas. O problema era que quando a gente se movimentava em cena, as tábuas balançavam e a gente ficava o tempo todinho se balançando em cena. Às vezes eu estava parado, eram algumas cadeiras em cena, quando alguém se levantava, a minha cadeira balançava. Aí assim, manter a concentração foi difícil, né? Foram quase 2 horas que eu ria o tempo inteiro. No final foi tudo divertido, deu tudo certo. O teatro também me levou para outros caminhos que eu nem esperava. Um deles foi a publicidade. Eu fiz alguns comerciais, tem um que eu tenho bastante carinho, que foi um trabalho feito de conscientização, né? Uma campanha Se Beber Não Dirija, né? Uma campanha muito séria, muito importante. A gente vê muita tragédia acontecendo por conta do álcool. Não aguento mais ouvir a frase: se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Álcool e direção não combinam. Sabe quando isso faz sentido mesmo? Quando acontece com a gente. Também o cinema. Já tenho alguns curtas na minha carreira. Tenho um curta que foi feito, uma direção minha, que representou a Paraíba num festival em Tocantins. Então, um curta que foi muito gratificante fazer. Tem um outro curta-metragem chamado Tentação, que eu acho muito interessante, um curta muito forte, assim, envolve traição. E tem um que está para ser lançado agora, que é chamado Até Hoje. É um curta que leva muito à reflexão sobre a forma como você vive. Será que daquela forma está correto? Você querer mudar? Então puxa muito para essa reflexão, essa ebulição que muitas pessoas se questionam o tempo inteiro, né? De como a sua vida está sendo vivida, né? Quem sou eu? Eu sou você. Um dos recursos para criar um personagem é a observação. Você vai ter que procurar, é inevitável. Eu acredito que, em parte, os personagens, quando um ator vai criar, ele já tem dentro de si. Só que ele vai buscar recursos externos para melhorar aquele trabalho, né? Então, à medida que a gente vai estudando, isso vai melhorando a forma de você criar um personagem. Você observar os trejeitos, o olhar, o perfil psicológico, isso é muito importante, estudar a personalidade do personagem. E aí as demais situações vão surgindo. O figurino já ajuda, a maquiagem. Agora, de início mesmo, é você procurar o seu personagem dentro do texto, entender o universo dele dentro do texto, e a partir daí você ir procurando situações daquele personagem fora daquele texto. Um dos personagens mais difíceis que eu achei foi um personagem para um espetáculo infantil, que foi quando eu fiz um cachorro. Quando a gente cria o personagem, a gente vai muito assim na mente do personagem, o que ele pensa, como foi o passado dele. Mas e aí, para eu criar um universo de um animal, e eu nem tinha um cachorro. E por coincidência, na época, eu acabei ganhando um cachorro e assim, eu me dediquei a observar ele. Então assim, eu fui vendo que ele tinha muito mais do que aquele vai e vem do dia a dia de um animal. Ele tinha realmente uma personalidade. Foi um dos momentos assim que eu achei mais interessante assim de criação. Criar assim, um personagem, um animal. E agora, Jesus? Você que acabou de ver o vídeo,
e que gostou, nos curta, nos compartilhe. Um abraço a todos e fiquem na paz.